Estamos aqui para mais um Musicast hoje, número 29. E hoje eu tô aqui com a Lídia Dutra, nutricionista, proprietária da clínica Dub e mãe da Mariá, né? Porque agora tá sendo mais conhecida como Sim. mãe da Mariá. E nesse mês de maio, o Musicast é especial de Dia das Mães. Nós vamos ter muitas mamães por aqui, falando um pouquinho sobre o maternar para vocês e conciliar os pratinhos com a vida de empresária, né? Então, se você não segue a gente ainda, começa a seguir aqui, clica, deixa teu like aqui para nós, se inscreve no nosso canal, que vai ter muito conteúdo aqui para vocês. Mas, Lídia, estamos aqui cheios de perguntas e curiosidades para saber sobre tua vida, né? Sucesso aí. E a gente quer saber, primeiro, quem é a Lídia Dutra? Primeiro, eu quero agradecer o convite. Pra mim é uma honra estar aqui. Eu amo esse espaço. Sou tua fã no Instagram também. Adoro acompanhar há anos já, né? E então, pra mim, de verdade, fico muito feliz com o convite. E eu vou começar dizendo que eu sou a Lídia. Ela é uma mulher forte, apesar de ser uma mulher sensível, que eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E hoje sou uma mãe apaixonada pelo maternar, né? E eu gosto de trazer que eu sou uma mulher antes de ser mãe, porque eu trabalhei isso muito antes de engravidar, trabalhei isso na gestação. E agora na gravidez também tentei sempre. Na gravidez, não, na questão do puerpério, eu tentei não me deixar de lado em nenhum momento, porque eu acho que uma mulher feliz vai criar um filho feliz. Então, sou uma mulher batalhadora, sou filha, sou esposa, sou empreendedora, sou influenciadora, sou nutricionista. E agora o melhor cargo da minha vida, que é ser mãe. Ai, que linda! E sim, eu ia te trazer justamente esse assunto assim contigo. Tu te preparou, né? Tu te preparou, tipo, foi no momento em que tu queria engravidar, a Mariá foi planejada, eu acredito, né? Pelo que eu Sim, vi. muito, muito planejada, muito Isso. esperada. Mas tu também te preparou nessa questão do pós, tipo assim, de quando tem que voltar ao trabalho, de como não deixar a autoestima cair, a peteca, porque a gente, quando se torna mãe, o nosso foco é o nosso filho. Só que 100%. em algum momento, na maioria das vezes, a maioria das mães, a gente se esquece, tá? Eu vou te falar que eu, há 12 anos atrás, quando eu ganhei o Dudu, eu me esqueci. Né? Eu não tive essa resiliência ali de acordar, de me maquiar, de me cuidar, né? Vivi no automático, vivi muito pro meu filho e me esqueci de mim. Como é que tu te preparou psicologicamente, assim, tu pensou nisso? Tipo, eu não posso me esquecer? Sim, terapia. Terapia é vida. Eu sou fã da terapia, eu faço há quase 5 anos já. E eu priorizei isso na terapia, porque eu sabia que se eu me esquecesse, ia me fazer mal. Eu sempre fui muito vaidosa, muito vaidosa. Eu puxei isso muito da minha mãe. Ela é muito vaidosa e ela sempre cobrou isso de mim de uma maneira saudável e sempre me fez muito bem eu me sentir bem. Eu sabia que se eu me olhasse no espelho e não me reconhecesse, eu ia me perder na fase que eu precisava me encontrar. Né, que a gente já se perde, não tem como eu te dizer que, nossa, não dá uma balançada ali. Claro que dá, o corpo muda, a autoestima muda, o sono muda, né? Toda essa questão me influenciou, claro, mas a preparação do pré é surreal, assim, a diferença. Eu digo que o conhecimento liberta a gente, né? Eu sabia que eu ia passar por um puerpério e eu sabia que ele não seria fácil. Eu não fiquei esperando um mar de rosas. Então, quando ele veio, eu não me assustei. Pensei, tá, não, vamos lá. E que eu brincava no meu Instagram todos os dias, que eu dava um sustinho no puerpério, Uhum. porque ele tava ali, ele me assusta, daí eu pensava, não, eu que vou assustar ele. Ele que vai ter medo de mim, entendeu? E todos os dias isso me fez muito bem. Foi realmente o que me fez ultrapassar o puerpério de uma forma leve, né? Porque ele não é nada leve, mas eu acho hoje, eu acredito que que a leveza é uma escolha. Eu acredito isso, pelo menos pra mim é. Eu escolhi ter uma maternidade leve, né? E pra isso eu precisei de conhecimento. Só que essa leveza não quer dizer que não tem caos, que não tem noite mal dormida, que não tem loucura, tem, mas eu não escolhi não ficar reclamando e não ter isso como um peso na minha vida. Perfeito. E eu acompanhei ali, né, pelas redes sociais, a gente foi acompanhando toda a tua gestação, enfim, adorava acompanhar tudo. E eu vi que tu manteve uma alimentação, que tu cuidou disso, afinal, tu é uma nutri, né, tem que dar um exemplo pra nós, né? Então, assim, vi que tu cuidou de tudo, tu malhou ali, enfim, e tal, né, e teve todo esse cuidado, assim. E quando tu ganhou uma mulher de parto normal, né, Normal. eu vi ali, eu acompanhei tudo. Então, assim,
tu conseguiu ir fazendo, talvez tinha uma listinha lá das coisas, Sim, e tu foi dando uns sim. checkzinhos ali, né? Qual era a sensação, assim, quando tu conseguia cumprir com aquilo que tu tinha planejado? Primeiro que a questão da gravidez em si, né, eu demorei bastante pra conseguir engravidar, eu considero bastante, porque foram 2 anos e meio, quase 3 anos. Então, quando eu consegui engravidar, pra mim foi uma realização surreal, assim. E eu tive tempo, eu acho que hoje eu vejo como um privilégio, esse tempo de espera que eu tive antes de engravidar. Eu acho que Deus é perfeito e ele faz as coisas exatamente no tempo certo, né. Claro que eu passando por isso, eu não imaginava dessa maneira. Eu queria: "Não, por que que eu não engravido? Por que que não é comigo? Por que que tanta gente que não quer consegue?" Era aquele questionar a Deus, inclusive, né. Uhum. Mas depois eu entendi perfeitamente que eu tive um privilégio de ter um tempo como se fosse uma gestação, digamos, de 2 anos e meio para depois ter a gestação de 9 meses. Então, a partir do momento que eu consegui engravidar, eu já tinha todo o passo a passo de tudo que eu buscava em relação a parto, em relação à amamentação. Eu fui atrás de muito conhecimento. Foi assim, ó, eu peguei o positivo, então bora. Eu quero um parto normal, então eu vou buscar um obstetra que faça parto normal, mas que seja referência no parto normal. Tá, mas para parto normal, o que que eu preciso? Ah, fisiopélvica. Iniciei a fisiopélvica, fiz todos os exercícios, a musculação eu sabia que ajudava muito, ter uma alimentação saudável, né, para não ter uma diabetes gestacional, um risco de pressão alta, enfim. Então, eu segui eu dava o check ali na lista de tudo certinho, e graças a Deus e também a mim, né, hoje eu trabalho isso na terapia, que eu também tenho que me valorizar e me Uhum. parabenizar, né, porque se eu Que é difícil. consegui foi porque eu fui atrás, né, porque não é fácil, parir no parto normal não é fácil, a amamentação não é fácil, puerpério não é fácil, então conhecimento liberta. Uhum. E eu vi também que depois que a Maria nasceu, vocês fizeram com toda ou antes da Maria nascer, vocês fizeram com toda a família um treinamento, né? Sim, E eu vou te exatamente. falar que como isso faz diferença, né? Porque o meu filho com 2 Faz. anos e meio, ele teve uma convulsão, e eu febril, e eu não sabia como agir. Eu não sabia. Nossa Ele ficou 8 senhora. minutos, gente, engasgado, porque daí ele teve a convulsão, eu não virei ele de lado, porque eu não sabia que era uma convulsão, não sabia o que fazer. Ele engasgou com a jantinha que Meu ele tinha Deus comido, do e céu. aí ele ficou 8 minutos sem respirar, até que a gente conseguiu trazer ele de volta, né? A gente foi pro hospital, enfim e tal. Mas, tipo, como isso faz diferença? E quando eu vi, eu fiquei pensando, nossa, tipo assim, tu foi fazendo tudo muito certinho. E aí, por isso que eu falo, tu falou agora, o conhecimento liberta. E realmente, a gente buscar esse conhecimento e fazer as coisas certas, eu acho que isso faz total diferença, Sim, sabe? Tu se sente muito mais tranquila, vi que com tu qualificou a certeza. família toda, né? Sim, é que eu penso que assim como tudo na vida evolui, a informação também, né. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor para muitas coisas, enfim. Eu até recebi uma vez uma mensagem de uma seguidora dizendo: "No meu tempo não", que eu estava usando, tem um som no Spotify que é o som do para nós mães a gente não precisar ficar gastando nosso pulmão. Uhum, Às vezes eu coloco no Spotify, ligo o ruído branco, que é o som do útero, né. uhum. Enfim, eu vou usando dos meios que a gente tem pra facilitar a nossa maternidade. Eu acho que se tá aí é pra gente usar. Uhum. Então eu quis muito que a minha mãe e a minha sogra também participassem desse curso, porque a gente tem coisas que eu não sei, eu aprendo diariamente e eu sei que elas, né, criaram filhos, mas que foi, enfim, há 30 anos atrás e que as coisas evoluíram, Uhum. né, que a informação mudou, a manobra de desengasgo ela é diferente, vão sempre aperfeiçoando técnicas, né. Então a gente fez esse curso e foi, como eu disse, né, e repito, o conhecimento é libertador. Deixa a gente muito mais tranquila pra passar por aquele Mais segurança processo ali. também, né? Exatamente, E até porque elas exatamente. são também tua rede de apoio, tu fica segura sabendo que se acontecer qualquer coisa, elas também vão saber como agir, né? Faz Perfeito, total diferença isso. perfeito. Tá, mas vamos voltar agora um pouquinho lá na Lídia nutricionista, Vamos lá. né. Lídia nutricionista sempre teve o sonho, provavelmente, de ser mãe, idealizou tudo isso. Eu vejo tu falando que era o meu sonho. Eu adoro quando tu fala que tu escreve "era o meu sonho", né. Porque brincar de casinha, né, a gente tá Nossa! brincando de casinha quando a gente começa a brincar com os filhos ali, né. Exatamente. E como que tá sendo agora, né, a volta da Lídia nutricionista, a conciliação, assim, foi de barbada? Não, não, nem um pouquinho. Isso por mais que eu tenha me preparado psicologicamente, eu vou te dizer que foi um baque, assim, voltar a trabalhar, porque eu achei que eu ia entrar na clínica, eu ia ativar lá o modo nutri, eu sou nutri e eu vou desligar o resto. Não. Eu tô ali, daí eu abro o WhatsApp Web, tô atendendo o paciente, eu abro o WhatsApp Web e mando mensagem pra mãe: "Como é que tá Maria? Ela tá bem?" E daí às vezes a mãe demora pra me responder, eu fico daí é aquela taquicardia, aquela coisa, e às vezes eu sinto que
que eu me desconcentro e aí eu quero voltar, porque daí aquilo não era como antes, mas eu não sou a mesma de antes. Tudo mudou. Então eu fico sempre me trazendo pra realidade de Lídia, tu não tem que ser a mesma de antes e tá tudo bem, né? Aí eu tinha muito a questão de ser exatamente a mesma consulta que eu entregava antes que eu entrego agora. Eu sei que é um momento que essa fase vai passar. Então eu coloquei na minha cabeça que tá tudo bem, às vezes eu pedi pra paciente só um minutinho, preciso só ligar pra minha mãe, ver se tá tudo certo, porque daí eu acalmo meu coração e eu sigo o baile e as coisas dão certo do jeito que tem que ser, né? Do jeito que essa fase me permite que seja. Porque não adianta eu querer criar um cenário na minha cabeça que não vai acontecer. Então não foi, não está sendo de barbada, né? Porque a Mariá também, ela mama exclusivamente no peito, ela tava tomando o meu leite na mamadeira. Ela parou de pegar mamadeira, então são coisas que acontecem, assim. Eu, no início, eu morria de medo de dar mamadeira pra ela com meu leite. Eu falava pra mãe, eu tenho medo dela gostar tanto da mamadeira e não querer mais meu peito. E aconteceu o contrário, eu não imaginava que isso podia acontecer. É uma coisa que eu não pensei. Então, um bebê, ele é uma caixinha de surpresas, a maternidade é uma caixinha de surpresas. Não adianta a gente, né, imaginar que vai ser de uma maneira que às vezes sai completamente ao contrário e tá tudo certo. Então, eu trabalhei muito, né, e trabalho muito a minha cabeça para que as coisas fluam de uma maneira leve, porque hoje eu escolho que seja leve. Porque eu já fui a pessoa que, assim, ó, eu saí na rua e eu imaginei que aquele dia eu ia sair com tal look. Eu sujei aquele look. Deu. Acabou o rolê pra mim, acabou o dia, acabou o mundo. Eu já fui essa pessoa. E eu lembro da a minha psicóloga maravilhosa. Ela sempre disse pra mim, Lídia, isso na maternidade, tu precisa trabalhar em ti. Uma criança pode mudar tudo. Ontem foi um dia, a gente saiu, eu fiz um look lindo pra ela, maravilhoso. A gente botou o pé pra fora de casa, veio aquela bomba, sujou tudo. E aí, ela tava com o look todo rosa. A combinação que eu tinha era amarela. E daí faltava o laço e o sapato pra combinar. Ela tava ontem com uma roupa amarela, um laço rosa e um sapato rosa. Daí eu brinquei nas redes sociais, eu falei, hoje ela tá inimiga da moda. Aconteceu, e é isso. E ri disso e seguir o baile. Eu tenho certeza que se fosse a Lídia de antes, isso ia me travar, assim, o meu dia. E eram coisas pequenas que hoje eu considero idiotas, assim, né? E isso me prejudicava antes, bastante na maternidade. Não dá? Não dá? E tem muito também, assim, acho que a gente se cobra muito, né? A gente se cobra muito, daí depois é difícil hoje pra mulher conseguir se colocar no mercado de trabalho, ter a sua posição, né? E aí tu falar, tem a tua clínica, né? Tem já a tua carreira bem estruturada, e aí tu ficou um pouco fora, porque a Maria nasceu, tu ficou ali 4 meses, mais ou menos, sem atender, e tu fica pensando, agora eu vou voltar, meus pacientes e tal, enfim. Só que eu vejo que hoje o mundo tá muito melhor do que há 10 anos atrás, né? Cada vez vai melhorando mais e as pessoas estão mais sensíveis a isso, sabe? Eu vejo por mim, assim, eu vou às vezes fazer minha unha e se a manicure tá com o filho lá e se ela disser só um pouquinho e ela for atender o filho dela, tá tudo bem. Perfeito, Entendeu? perfeito. Porque eu também sou mãe, então eu tenho essa empatia também, eu consigo Sim, ter esse entendimento. Quantas vezes a cliente já marcou comigo aqui na USE de vir, enfim, que ela ia usar a sala com uma cliente dela, e daqui a pouco a cliente dela desmarcou porque o filho ficou doente, ela também teve que desmarcar a sala aqui. sim, Tá tudo bem, isso acontece, sabe? Eu acho que a gente tá muito mais empático nesse perfeito. sentido. Principalmente nós mulheres, umas com as outras, assim, né? Eu sei que existe ainda muita competição entre as mulheres, mas eu também acho que a maioria também já virou essa chavezinha. Eu falo que quando uma mulher elogia a outra, quando uma mulher consegue ter essa empatia com a outra, é um ser evoluído. Ela é um ser diferente, ela tá assim, ó, lá em cima. Porque como é difícil, às vezes, para muitas mulheres elogiar a outra, se colocar no lugar, ter Sim, essa sensibilidade, sabe? com certeza, com E aí certeza. eu vou vendo que aos poucos, assim, a gente tá começando a mudar isso, a gente tá enxergando as coisas de um jeito diferente. Mas assim, e hoje, né, eu vi tu comentando um dia sobre o papai da Mariá, né, que o Bruno é um parceirão, que tu se apaixonou mais ainda por ele, né, enfim. Tem algumas mulheres que ficam com raiva do marido na gravidez, né? Acontece. Nenhuma experiência é individual, ainda acontece. É porque ele é um paizão que às vezes não dá vontade de dar uma Uhum. estrangulada. É, mas daí eu fico pensando assim, né, hoje a gente, o pai é a obrigação dele também, né? E hoje o Bruno consegue te ajudar tranquilo e tu te sente segura deixando a Mariá com ele, tu trabalhou isso em ti também? Perfeita. Nossa, eu, assim, quando a Maria tá com ele, pra mim é o mesmo cuidado que eu tenho com ela. Eu viro as costas e realmente fico tranquila. É aquele banho que eu consigo tomar
o banho premium que a gente diz, né, que eu fico tranquila, relaxada no banho, assim, porque realmente eu sei que ele cuida assim como eu cuido. Eu digo: "O Bruno é pai", né, ele exerce papel de pai, eu não acho que ele me ajuda hoje, porque às vezes parece que a mãe assume tudo e o pai vai ali dar uma ajudinha, né. Uhum. Não, ele é pai, eu sou mãe e isso também eu tenho certeza que foi o que deixou minha maternidade muito mais leve, muito mais tranquila, porque realmente ele tem o papel dele bem definido, né, Uhum. na E hoje, a Lídia como nutricionista, tu acha que talvez as mulheres agora as que querem ser mamães vão te procurar mais? Bia, tá uma Mudou o perfil de loucura não, pacientes? eu sempre tive o foco muito maior em atender mulheres, né, apesar de atender homens também, mas o meu foco muito maior sempre foi mulheres, eu tenho um projeto também 100% voltado para Pode falar do teu mulheres. projeto aí também. Eu tenho um projeto que se chama o BLD, que é BLD Nutri Treino, que eu tenho uma sócia que é personal. A gente trabalha com desafios voltado para mulheres. A gente já atingiu mais de 1000 mulheres nesse desafio. E a gente trabalha com dieta, com treino, treino em casa, treino na academia, com materiais, manual de compras no mercado. Como que tu começa do zero? E a gente sempre focou muito em mães, mulheres no pós-parto, mulheres que querem engravidar, porque é importante esse cuidado com a alimentação antes de engravidar também, assim como na gravidez, né. Então, eu sempre tive o foco muito maior em mulheres, e como eu sempre fui muito realista, assim, nas minhas redes sociais, né. Eu não falei abertamente que eu estava em processo para engravidar, só as pessoas mais próximas a mim que sabiam. Porque é um peso muito grande, parece que, a culpa é da mulher, né, tipo: "Ai, como é que tu não conseguiu engravidar ainda? Mas o que que tu tem?". E aí aquela coisa pra mim era muito difícil enquanto eu estava lidando com aquele momento, né. E quando eu consegui engravidar de fato, eu falei, contei isso nas minhas redes sociais, contei que eu melhorei muito a minha alimentação, foi quando eu baixei meu percentual de gordura, que eu fiz uma dieta um pouco mais restrita, foi quando eu consegui engravidar, né. E eu tenho certeza que isso teve ligação, porque eu fiquei muito ansiosa nas tentativas pra engravidar, porque várias vezes eu achava: "Ai, eu tô com uma dorzinha de cabeça, isso pode ser sintoma de gravidez". Ia lá fazer um teste, negativo. Eu colecionei negativos por muito tempo e aquilo me deixou muito ansiosa, até que eu entendi que não, aquilo não me fazia bem, e decidi mudar várias coisas na minha vida, assim, cortei o álcool 100%, foquei muito na alimentação, e quando eu trouxe isso para as redes sociais e linkei a alimentação com a gestação, o que veio de mulheres me buscando para o processo de engravidar, né. Tanto é que a gente fez um desafio do BLD enquanto eu ainda estava grávida e bombou demais, assim, veio muitas, muitas e muitas mulheres na busca para engravidar e muitas engravidaram. Daí elas me chamavam eu ou a Bruna, que é minha sócia, contando que conseguiram e aquilo ali parecia que era o meu positivo, parecia que eu estava revivendo o meu positivo, assim, foi maravilhoso. Então isso tem dado um retorno, parece que foi pra um lado que eu sempre quis ir e não sabia. Acabou te nichando quase. Exatamente, exatamente. E tem muito a ver isso mesmo. Eu também, quando eu fui engravidar, eu demorei um ano e pouco, assim, e justamente foi quando eu comecei um tratamento pra emagrecer, que daí eu falei: "Ai, não vou mais engravidar, porque não tá dando certo", falei: "Se não for agora, deu, acabou". E aí eu falei: "Agora eu vou emagrecer". Aí comecei a caminhar, comecei a tomar uns remedinhos pra emagrecer, que era mais natural, assim, até, e aí quando vê, ai, passei mal, estava grávida. Então tem muito a ver isso, a gente Total, cuidar, a total. alimentação, o álcool, tipo, tudo isso aí tá interligado Claro, mesmo. eu sempre fui uma nutricionista muito da vibe do eu me cuido, eu tenho uma vida saudável, mas o meu saudável também é eu tomar um vinho quando eu quero, o meu saudável também é eu abrir as minhas exceções, é uma vez na semana isso que eu amo comer, eu amo comer. E o Bruno, meu marido é taurino, também comer é assim, é tudo na vida dele. Então a gente sempre teve os nossos momentos assim relacionados à comida, eu nunca me restringi 100%, mas eu estava me permitindo muito. Aí eu pensei ali na época: "Não, vamos se proibir um pouquinho também". Aí quando eu lembro quando eu coloquei o pé no freio, assim, que eu realmente comecei a me cuidar ainda mais, foi quando veio o positivo. E claro, eu também estava tomando algumas vitaminas, daí pra colaborar no processo, né, eu fiz um tratamento, mas um tratamento totalmente natural, tanto eu quanto ele. Porque é 50-50, né, parece que só Uhum, a mulher precisa se sim. cuidar, mas a saúde do marido também é muito importante, né, pra ter um bebezinho lindo, Mas é saudável, que nem tu falou maravilhoso. ali antes, né, as pessoas elas botam muita expectativa, um casal casou
O que eu vejo, assim, às vezes o casal casou, ele quer, sei lá, comprar uma casa, um carro, os 2 querem se formar, querem seguir os seus planos. E aí a família, as pessoas veem o casal: "Quando é que vem o nenê? Tá aí, por que não engravidou ainda?", né. Sim, É uma pressão que a sociedade acaba colocando, né. sim. E nós mulheres, a gente sofre bastante essa pressão, porque parece que a gente é obrigada a ser mãe, embora seja maravilhoso, eu acho que todo mundo tem que passar por essa experiência, quem não quer ser, tá tudo bem, né. Exatamente. Só que é uma pressão que vem da sociedade. Não, e não é legal essa pressão pra quem quer, mas não é o momento, ou pra quem ou às vezes a pessoa quer, está tentando e ficam cobrando e aquilo é uma frustração muito grande, é doído, é uma dor, inclusive. E pra quem não quer, pra quem decidiu que não quer e tá tudo certo. Uhum. Eu, mesmo sendo muito fã da maternidade, como tu disse, eu acho que toda mulher tinha que viver isso. A mulher que não quer viver, ela precisa realmente não viver, porque eu entendi que eu precisava abdicar de muita coisa pra viver a maternidade. E hoje eu acredito também que a minha maternidade é leve, porque pra mim tá tudo bem eu ter aberto mão de tudo que eu abri. Porque eu não tenho saudade da Lídia de antes. Eu tô realizada hoje, essa transformação, eu tenho certeza que era o que eu precisava na minha vida, e eu sei que essa doação é o momento. Ela não vai precisar de mim como ela precisa agora pra sempre. E eu tenho certeza que eu vou morrer de saudade depois, como assim, o pouquinho que ela vai se tornando mais individual, assim, que agora ela fica brincando sozinha. Antes eu tinha que ficar o tempo inteiro com ela, né. Às vezes eu fico: "Meu Deus do céu, eu consigo almoçar agora? Como assim eu consigo almoçar e minha filha não precisa de mim 24 horas, agora é só 20 horas". E assim vai, é uma doação, mas é o momento. Então Uhum. tá tudo certo. E eu acho que é muito importante que tu falou, terapia, todos os acompanhamentos, tudo isso, ter esse entendimento. Eu também, tipo, quando o Dudu nasceu, eu estava no auge de fechar o meu primeiro contrato importante com uma empresa. Então eu tinha muito medo e ele chorava, minha mãe me ajudava com ele e eu rezava e falava assim: "Ai, não me dê depressão pós-parto", porque daí todo mundo vinha na minha volta e falava pra mim assim: "Ai, você tá trabalhando demais", né. Só que eu trabalhava com ele junto, a minha mãe ficava que nem a tua mãe fica, assim, te assessorando, e minha mãe ficava comigo na minha casa. Então ele chorava, minha mãe trazia, eu parava o meu trabalho, dava mamazinho pra ele, devolvia pra minha mãe fazia dormir e eu seguia trabalhando. E aí as pessoas, quando iam visitar, viam aquela situação, porque daí eu trabalhava em casa, mas estava trabalhando, iam lá na minha casa visitar o nenê, me viam trabalhando, falavam: "Ah, isso não é bom pra cabeça. Meu Deus, cura tua cabeça, daqui a pouco tu vai ter uma depressão", as pessoas falavam pra mim. E aí eu ficava: "Pelo amor de Deus, que as palavras dessa pessoa não caiam em mim, que eu não tenho uma depressão". É que a cobrança na mulher é surreal. Se a mulher escolhe abrir mão do trabalho e só, bem entre aspas, Só cuidar do filho, ai, abriu mão de tudo, olha aí, ó. Ai, quer ficar só em casa, só coitado do cuidando do Bruno filho. agora vai ter que trabalhar que nem um louco pra sustentar a Lidia em casa, não é, né, as pessoas pensam isso, né. Sim, exatamente. Mãe não quer trabalhar, se a gente quer: "Ah, eu quero ficar com meu filho até ter 1 ano de idade, quero ficar em casa". Se o teu marido pode, pronto, se tu tem esse Perfeito, tão organizado financeiramente, tu pode fazer isso, ok. perfeito, Só que as pessoas vão nos exatamente. julgar. Agora, É eu sempre um julgamento, então a gente tem que fazer o que faz sentido pra nós. Hum. Ah, tem mulher que não parou de trabalhar, tem mulher que voltou a trabalhar com 1 mês, com 2 meses, com 2 anos da criança. Uma ou outra sempre vai ser julgada e tá tudo certo, a gente tem que fazer o que faz bem pra nós, Uhum. ponto. Uhum, isso. E aí tu sempre falava assim, né, sobre, quando eu encontrava uma mãe ou coisa, sempre as mães vêm com as histórias piores, né, Sim. sempre. E eu sou uma pessoa que eu sempre cuido isso pra não virar o Assustar. balde do que deu errado na outra pessoa, tipo assim, né. Tipo, eu não fico falando, eu cuido isso, mas eu sempre falo: "Ai, maravilhoso", sabe. Aquele olhar enquanto a gente tá amamentando, "Ai, se não amamentou, se deu uma mamadeira, não tem problema". Aquele olhar ali quando tá no teu colo, sabe. Tudo aquilo dali que a gente aquela energia que a gente tá passando, né. E aí, assim, o que que a gente já falou sobre isso, né, que o amor transforma, que muda tudo, assim. Mas o que que tu vê hoje, assim, que foi tanto que na tua carreira também mudou, né? O teu olhar sobre a vida mudou, acho que sobre tudo mudou, né? Tudo, tudo, Você falou até os teus tudo. sobrinhos diferente hoje, né? Não, eu acho que a gente começa primeiramente vendo a mãe da gente diferente, né. Uhum. Total, eu fico assim: "Ah, minha mãe passou por isso. Meu Deus, foi assim que ela me cuidou, coitadinha", dá vontade de, às vezes, na madrugada, ligar: "A mãe, vem aqui, deixa eu te dar um abraço, porque eu tô com dó de ti, do que tu passou, do que, enfim, né, do que tu abriu mão pra viver isso que é transformador, é maravilhoso", até me emociono um pouquinho, Uhum. não posso borrar a maquiagem. Mas a gente vê a vida de outra maneira. Eu sinto que parece que eu zerei a vida, assim.
que eu voltei do zero e eu vivo hoje através dos olhos da Maria. E como ela me vê hoje, é como eu vejo a minha mãe. E esse foi o primeiro ponto, assim, que me impressionou muito, que me transformou muito e que me fez agradecer demais por ter a mãe que eu tenho e por ela ser o exemplo da mãe que eu quero ser. Né, eu digo que se eu for 50% do que ela é pra mim e que a gente vai lá e diz que só dá trabalho quando é bebezinho, tá aqui a minha mãe cuidando da minha filha enquanto, né, eu trabalho, enquanto eu tô correndo atrás das coisas, tô dando trabalho ainda pra ela com os meus 30 anos, entendeu? Então eu acho que a primeira coisa que me transformou foi ver a minha mãe com outros olhos. Eu já sabia que ela era maravilhosa, mas sendo mãe, isso foi mais transformador ainda. E a questão da Mariá é ver o mundo com os olhos dela, é ver que essa planta é muito bonita e que antes isso ia passar correndo pelos meus olhos, tá com ela passeando com o carrinho, é ela olhar pra uma árvore e ela fica encantada e ela dá sorriso pra aquela árvore, ela acha aquilo lindo e eu paro e olho pra árvore, fico admirando junto com ela e penso, meu Deus, que árvore linda mesmo, eu jamais veria aquilo ali. Então, a maternidade, assim, me transformou, sinto que eu Parece sou que desacelera a gente um pouco, exatamente, né. exatamente. Ao mesmo tempo que desacelera, eu também quero conquistar o mundo pra ela, assim, sabe. Uhum. Eu quero conquistar muitas coisas, né, isso financeiramente falando, para o benefício dela, ao mesmo tempo que eu penso que dinheiro eu faço em outro momento, agora ela precisa do meu tempo, agora e claro, né, pra vida toda, mas agora mais do que nunca, o meu tempo é o que eu posso dar de mais precioso pra ela, né. Então ela tem 100% do meu tempo, quando eu tô com ela, eu tô com ela. Eu não tô com ela no celular, eu não tô com ela eu tô com ela, eu brinco com ela. Claro que eu tenho os momentos que eu paro, respondo um paciente, que eu tenho que gravar, enfim, mas eu tô com ela. Eu tô Tu sempre grava conteúdo? Achei que tu não gravava. Você tem que gravar conteúdo hoje em dia? natural, né, capaz, as coisas só Porque, assim, acontecem. as empresárias que eu converso e tudo, e falam pra mim assim: "Ai, eu não consigo gravar conteúdo para o meu negócio, porque mas é que tu não é mãe", às vezes tem uma falando pra outra, né, às vezes tem uma que grava conteúdo dela fala: "Ai, mas eu gravo", dela: mas é porque tu não é mãe ainda". E aí eu trago tu como um exemplo, né, porque, tipo assim, tu consegue hoje entender que o teu trabalho, porque tu é influenciadora, né, tu tem a tua carreira como empresária, como nutricionista, mas tu Sim, também tem o teu lado da influência ali, influência. né, e tu entende que isso faz necessário tu continuar, que tu não podia parar, tipo: "Ah, a Maria nasceu, agora não vou mais gravar conteúdo". Não é Sim. assim que funciona, né. Exatamente, eu percebi que o nível de conteúdo que eu gravava antes dela e na gravidez, eu tive muitas parcerias que vieram com nicho de maternidade, né. Eu gravava num padrão que eu não consegui manter num primeiro momento, né. Algumas eu pausei, outras eu falei: "Ah, não, eu não consigo produzir conteúdo para o feed agora, mas stories eu consigo manter de uma maneira natural, porque faz parte da minha rotina mesmo". Ontem eu voltei a gravar numa loja que eu faço visita quinzenalmente, eu pausei por 5 meses as visitas, aí eu voltei a gravar com ela e a minha mãe junto, né. Então são coisas que eu entendo que eu não fico comparando que tem que ser o mesmo padrão que era. Eu acho que, assim como tu falou da questão da empatia, né, as pessoas, graças a Deus, hoje entendem muito que tá tudo certo, né, que a mãe faz do jeito que dá, e eu tenho certeza, né, que hoje eu entrego o meu melhor pra tudo, né, eu não gosto de fazer nada mal feito, então o que eu sei que não dá agora, não dá, e tá tudo certo. Tanto é que no início ali eu voltei a atender como nutri quando a Maria estava com 3 meses e meio, e eu vi que o auge da minha agenda é ter 2 pacientes por agenda, de uma agenda que antes eu atendia 8 pacientes, bem atendidos, eu vi que agora são 2 bem atendidos, mais do que isso eu não consigo, e tá tudo certo, então eu vou entregar o meu melhor naqueles 2 pacientes. E é isso, né. Sei lá, que é uma aguinha. Mas a gente tem que ir conciliando, né, a vida da gente, e aí que nem tu falou, tu reduziu ali, eu vou te falar assim, ó, quando comecei com o Dudu pequenininho, eu entendi que eu não podia viajar, que eu não ia poder fazer algumas coisas que eu queria pra minha carreira, que eu entendia que era importante, eu parei aquilo dali. Hoje ele tá com 12 anos, tá adolescente, eu chego em casa e eu saio, ele nem olha pra mim às vezes. Então, Entendeu? assim, eu tô nostálgica, vocês não têm noção, assim. Hoje eu achei um vídeo dele, daí eu fui lá e postei com a barriga de fora, que ele É. estava pequenininho, e daí eu
que nem tu fala assim: "Ah, eu vou sentir falta disso", tu vai sentir falta disso. Então aproveita agora, amassa malhar o que dá pra malhar, Sim. porque assim, depois eles vão crescendo e é outra fase. Vai ter uma fase que tu vai chegar, tu vai no quarto e falar: "Filho, quer vir aqui com a mãe?". "Não, eu tô jogando". "Filha, quer vir?". "Não, eu tô fazendo tal coisa, eu tô com a minha amiguinha, eu tô com não sei o que lá". A gente vai ficando de ladinho, sabe? E Claro. tá tudo bem, a A gente gente cria o filho para o mundo, né, eles isso. vão ficando mais E aí independentes. eu entendo que agora o Dudu tá adolescente, que agora a demanda que ele tem comigo é menor, né, e eu digo assim, a minha mãe mora comigo, né, então ela me ajuda muito, minha mãe e meu pai, com ele, sabe. E eu sei que eu só consegui alavancar a minha empresa e fazer tudo o que eu fiz, porque eu tinha rede de apoio. E aí que nem tu falou ali, né, que sabe tudo que a tua mãe fez, enfim e tal. Ontem mesmo, aí meu pai estava chegando em casa, e aí eu contei pra ele a história que eu estava voltando ontem do aeroporto, e aí eu e a Thaís vimos um casal, e o casal recebeu uma ligação de que o filho tinha sofrido um acidente. E aí a mãe se desesperou na hora, e aí o pai falou: "Calma, calma, calma", né, falaram ali os 2, e ela falou: "Ai, meu filho", quando ela falou aquilo assim: "É meu filho que sofreu um acidente". A gente vê que, pô, o filho dela acho que tinha 40 anos, porque eles tinham 70 e poucos. Mesmo assim, a preocupação da mãe é a mesma, entendeu? Então Exatamente. a gente os filhos podem crescer, podem casar, pode seguir, mas a mãe da gente, ela tá sempre ali pra gente, Sempre, sempre. né? E é isso que tu falou, eu também olho pra minha mãe hoje e eu tento proporcionar tudo pra ela, porque parece que eu roubei uma parte da vida dela, e daí a gente quer compensar, Exatamente, eu sabe? fico muito chocada, eu fico: "Meu Deus do céu, abriu mão de tudo isso, a madrugada era assim, dar mamar é assim", porque a gente só sabe, a gente só tem plena noção quando a gente tem e tá passando por aquilo ali, que a gente abdica, a gente principalmente a mãe, né, o pai, claro que também abre mão de algumas coisas, mas a mãe é mãe. Pra mim é o clichê, vários clichês são verdade na maternidade e esse é um deles, que mãe é mãe. Daí é a frase que quando a gente é mãe, a gente entende. Tá, mãe é mãe. Ah, e o pai pode ser um paizão e tudo, mas tem um momento que, tipo assim, eu entendo que eles são pequenininhos. O pai pode pegar, o pai pode fazer o que ele quiser, mas ele não tem um TT. Não Então, tem. entendeu? Não tem TT. É nós que temos TT. É nós que temos o cheirinho Exatamente. do leite, né? Não, e na Então, madrugada ela dá a resmungadinha dela ali, ela acorda, ela só tem que tomar um tetezinho pra seguir dormindo, então não adianta eu falar para o Bruno: "Pega", vai ser pior. uhum. Então eu entendi que esse momento é isso, ponto. E a gente segue o baile assim, a noite foi mal dormida, tudo certo, entendeu. Eu passei aqui, ó, um reboco, já teve que ser 2 camadas de corretivo. Por isso que eu não posso chorar, entendeu, porque senão vai ficar o negócio vai ficar meio borrado aqui. Mas tudo certo, entendeu, que nem isso foi algo que me ajudou muito no meu puerpério. A noite foi mal dormida, tudo certo. Eu tô vivendo uma maternidade, eu tenho um bebezinho pequeno. Se eu for ficar o dia inteiro reclamando: "Ai, mas a noite foi mal dormida. Ai, mas ai, não dormi direito", e ficar assim, aquele ó céus, ó vida, não, não, entendeu. E se eu passasse a minha casa é cheia de espelho, minha casa eu amo espelho. Ela tem vários vidros que são espelhados. Se eu passasse por aqueles vidros e me visse acabada, destruída, humilhada, atropelada, com olheira, eu ia ficar pior. Então, a primeira coisa, eu sempre assim, acordei desde o dia que a Maria lá no hospital. Bom, eu me maquei tendo contrações pra ir parir, né. Então, depois do parto dela, primeira coisa: "Bruno, fica aqui um pouquinho com ela", é questão de 5 minutos, que faz toda a diferença no meu dia. Então, lá no hospital, eu até dividi quarto com um casal, né, que estava com um bebezinho também, a menina, ela ficava chocada, ela me olhava e falava: "Como é que tu tem disposição?" Eu falava: "Não tenho, mas eu sei que Ela isso olhou pra vai". Lídia ali, linda e maravilhosa, depois de ganhar o nenê, ela foi correndo lá se maquiar também, certo? Sim, que nem eu falei pra ela a Ela falou: "Não maternidade, trouxe maquiagem, me empresta a Lídia". Ela deve ter ficado assim: "Me dá aqui essa maquiagem, mulher". assim, todo mundo respondia as minhas stories: "Tu levou chapinha para o hospital?" "Sim". "Ué?" A mãe falava: "Lídia, mas tu vai levar tudo isso?" "Vou, eu vou. Sim, porque eu sei que vai me fazer bem, não me custa", entendeu. Vou Uhum. levar, cheguei eu com a minha malinha lá pra parir. Não, não foi bem assim, né, eu cheguei já meio Bem uns requenguela. gritinhos, assim, mas tudo certo, porque isso pra mim é importante, me faz bem, eu sei que eu vou ficar muito mais forte, vou ficar muito mais feliz pra ela. Eu até dessa semana eu estava me maquiando, e daí eu botei, porque da a mãe pra se arrumar, às vezes eu tenho um compromisso, assim, que tem horário, daí eu arrumo ela, né, e tem que estar tudo muito sincronizado, o horário do TT, o horário do soninho, a criança tem que estar de bom humor, é uma loucura. E aí tô eu me arrumando, eu coloquei ela num brinquedinho, assim, que ela fica sentadinha no chão olhando pro espelho. Ela se olhava no espelho e ria, e ela olhava pra mim, eu me maquiando, e eu olhava aquilo e pensava: "Ai, filha, tomara que eu seja um exemplo, assim, pra ti, que tu siga isso também", porque eu
amo me maquiar, eu amo me arrumar, eu amo ser bem menininha, assim, sempre amei isso, nada bem empiriquitada. E eu acho que ela vendo, assim como, né, a mãe foi um exemplo pra mim, eu acho que eu acho e quero ser pra ela também, né. Com certeza. Com certeza, o exemplo é o que a gente faz com que os filhos e ela deve o meu filho, né, falou sobre ela ficar olhando e tal. Meu filho, quando ele veio no primeiro evento que a gente fez aqui na USE, que eu fiz uma palestra, eu não vi direito, né, mas as gurias gravaram ele e elas falavam que o olhinho dele brilhava Ai, que quando ele coisa me mais via, linda, meu né. Deus. E dele falou, assim, que daí as mulheres saíram falando que foi legal o encontro e tal, e ele disse que ele falava: é minha mãe", Ai, entendeu. querido, Então, tipo orgulho. assim, a gente com certeza transmite isso pra eles de alguma forma, sabe. Perfeito. Mas agora eu quero aproveitar o gancho e falar aqui, tu falou sobre gravar conteúdo, né. Todo mundo acha que a Lídia já saiu gravando conteúdo como ela grava hoje sempre, né. Então vamos falar um pouquinho agora levando para o lado aí da empresária Lídia. Como é que tu fez, assim, pra gravar os conteúdos, perder essa vergonha ou tu nunca teve essa vergonha? Como é que Deus. foi pra ti? E o que que tu atribui hoje, tipo, essa questão da rede social pra quem tem muitas mulheres que têm muita vergonha hoje de gravar o conteúdo, de fazer um storytelling, que não entendem isso, sabe. Sim, sim, E o que que tu pode deixar pra elas aí que estão nos assistindo, assim, de, né, de um conselho aí? sim. Fugindo um pouco da maternidade agora, vamos falar da vida empresária. Bora lá, porque como é que tudo começou, né, tem gente que diz assim pra mim: "Ai, tu nasceu pra isso". Não, eu treinei pra isso, né, a gente não nasceu pra isso. Eu até hoje eu ainda tenho vergonha, às vezes quando eu tô, sei lá, gravando um conteúdo, tenho parceria com um laçador de ofertas, por exemplo, que é uma empresa grande, daí eu tenho que estar na rua, às vezes, e gravando. Eu tenho vergonha, eu ainda tenho essa vergonha, mas eu penso que eu sou só mais uma na vida daquela gente ali. Tá tudo certo, eles vão esquecer de mim. E se eu ficar apegada a isso, eu não vou conseguir crescer como influenciadora, que é um objetivo meu. Então eu tento desapegar disso, né. Pra mim já era muito difícil e ainda é, às vezes, gravar na frente do Bruno, que é meu marido. Ele me assistir, eu não me importo, mas eu gravar na frente dele, às vezes me bloqueia. Então são questões que eu passo, né, parece muito natural, assim, eu falar hoje no Instagram, mas não é. Não era, pelo menos, né. E como é que eu comecei com isso? Eu estudava nutrição e fui contratada por uma franquia de emagrecimento como recepcionista. Então, quando eu estava quase me formando, eles me contrataram já como nutri. E a nutri precisava gravar conteúdo. Ponto, precisava gravar conteúdo. Toda semana tinha que entregar um vídeo. E aí era aquele vídeo meio, né, com vergonha, aquela posturinha assim, falando mais baixo. E aí eu lembro do dono da franquia, que ele fazia os treinamentos pra nós. Uma vez ele fez um treinamento com as nutricionistas e falou: "A partir de hoje vocês vão entregar 100 vídeos por semana. Vocês podem fazer assim: ah, eu vou falar sobre a água, vou falar que a água hidrata, outro eu vou falar que a água faz bem pra pele, outro dia eu vou falar que a água ajuda na retenção de líquido. Se quiser falar sobre a água 100 vezes, não tem problema. Preciso de 100 vídeos por semana, durante 8 semanas. Então eu gravei 800 vídeos e entreguei. Aquilo ali me desbloqueou. Óbvio que hoje eu acho que foi um pouco maçante, não precisava ter sido tanto Será que assim. ele postou esses vídeos ou foi só uma estratégia dele pra desbloquear Ah, vocês? era uma estratégia pra desbloquear a gente, porque esses vídeos não foram usados, né, pra muita coisa, assim. E eu lembro que a franquia era muito grande na época, tinha mais de 80 unidades no Brasil, e eu lembro que eu me destaquei num desses vídeos e ele me chamou. Ele disse: "Tu tem muito potencial, tu pode só melhorar tal coisa, tua fala, enfim, né, deu alguns pontos ali, e eu comecei a gravar mais. Aí eu gostei muito de editar, então é algo que eu me descobri ali, né, nas edições. Aí depois teve aquela época de TikTok ali, que a gente fazia mais umas trends, digamos, né, e aí eu vivi aquela época ali também, aí entrou a pandemia, e aí, na pandemia, como a gente ficou muito tempo em casa, eu comecei que eu até então só gravava conteúdo pra empresa que eu trabalhava. Aí, como eu comecei a ficar muito tempo em casa, às vezes eu compartilhava algumas coisas no meu Instagram. E aí, eu lembro que uma marca de maquiagens, uma marca não, uma loja de maquiagens me chamou, querendo me mandar um recebido. Eu quase surtei aquele dia, eu fiquei assim: "Meu
Deus do céu, como assim um recebido? Mas eu me senti o auge da blogueirice. E aí eles mandaram aquele recebido e eu gravei, e daí começaram a falar: "Ai, tu tem muito jeito pra isso, tu tinha que postar mais no teu Instagram". E ali eu comecei a postar mais da minha vida, da minha rotina, eu com o Bruno, a gente com o cachorro, os lugares que a gente ia, e surgiu mais uma parceria aqui, uma parceria ali, e foi. E isso a gente foi eu fui tijolinho por tijolinho, foi uma construção. E o que eu posso dizer, assim, pra quem tá começando ou pra quem já tá nesse meio, né, e tem vergonha, é que ninguém paga os nossos boletos, absolutamente ninguém. As pessoas nos esquecem, às vezes a gente é só mais um na vida daquele ali, e é uma construção. A gente não todo mundo começou um dia de algum lugar, né, a gente se compara muito, principalmente nós mulheres, eu acho. A gente tem uma comparação um pouco maior pela questão da rivalidade feminina, enfim, mas se eu me comparar com a Virgínia começou, ela já teve 1.000 seguidores, ela já teve 10.000, ela já teve 1.000.000, enfim, foi uma construção, né, e isso só a gente sabe o peso, né, de cada coisa pra gente, e pra mim é muito importante hoje crescer como influenciadora, é algo que eu gosto, e eu vou lá, né, visto a cara da coragem ali e simbora. A gente grava, dá vergonha, às vezes dá, mas a gente vai com medo mesmo assim. Às vezes dá medo, às vezes dá vergonha, dá várias coisas. Eu vou com medo, vou com vergonha, mas a gente faz. Eu gosto muito de assistir, porque o teu storytelling ele é muito completo, assim. Tu começa, tu introduz muito bem o assunto. Já fui influenciada por ti por várias coisas, tipo Tenda do Campo, né? É um dos lugares que eu comecei aí. Eu te conheci quando eu fui constar contigo na franquia, Sim, né? Que eu comecei o processo de emagrecimento depois da gestação, que foi onde eu me perdi, né? Porque depois que meu filho nasceu, eu me perdi. Que é o que a maioria hoje acontece. certeza. Ah, muito ligado, às vezes, à falta da rede de apoio, né. É. Eu não tinha muito apoio na época do meu ex-marido, então, tipo, eu não tinha como ir pra uma academia, mesmo que eu quisesse, os horários não davam. Eu já pensava assim, minha mãe já ficava o dia inteiro com meu filho. Eu chegava às 5 e pouco do serviço, 6 horas, eu pensava: "Vou deixar mais um pouco com ela pra mim ir pra academia? Não, eu vou me coisar". Mas se eu tivesse deixado mais 1 hora ou 2 com a minha mãe, não tinha feito diferença, entendeu. Só que é uma coisa da gente se julgar também, né. Claro, não, e às vezes a gente quer ficar mais tempo com eles também, e assim, equilibrar os pratinhos, né, às vezes é pratinho maternidade, o pratinho do casamento, o pratinho da Lídia influenciadora, da Lídia Nutri, e às vezes um cai por terra e tá tudo certo naquele momento ali, né. Eu até essa semana eu compartilhei sobre isso, porque o treino pra mim é algo muito importante, é algo que faz parte da minha vida e me faz muito mal não treinar, é algo que eu gosto, não vou só porque tem que ir, eu vou porque eu gosto mesmo, e me dói não poder treinar, mas tá tudo certo. Eu acho que a gente escolhe as nossas guerras. E eu, nesse momento, eu escolho a culpa que eu vou carregar, porque eu sinto culpa de não treinar, mas eu sinto culpa se eu deixo a malhar e vou treinar. Então, que culpa que eu quero carregar? E a maternidade é isso, né? Então, eu escolho a guerra que eu vou lutar essa semana, ou nesse dia, nesse momento, e sigo. É isso. E eu sei que você tem vários projetos com a tua clínica também. Tu quer compartilhar alguns projetos com a gente aqui? Sim, a gente tem a Dub desde 2022. Ela, inclusive, fez 4 anos agora, dia 30 de abril. Ai, parabéns. Obrigada. E a Dub era eu e a Jaque, que é minha sócia, que a minha sócia ela é biomédica, a gente diz que a gente tinha um sonho e a gente não sabia que a gente tinha esse sonho. Porque eu conheci ela nessa franquia de emagrecimento, ela trabalhava com a parte de estética facial, e a gente, ai, estava cansada ali da vida do CLT, a gente não queria mais cumprir horário, a gente tinha já pacientes muito nossos, assim, eu sempre fui muito de criar vínculo com os meus pacientes, e a Jaque a mesma coisa, e a gente: "Ai, tá, vamos alugar um espaço pra gente e cada uma vai ter a sua sala e a gente vai ter, né, cada uma o seu consultório e vamos lá, vamos trabalhar". Perfeito, a gente começou a ver espaços para alugar, surgiu uma oportunidade num espaço com 4 salas. A gente: "Tá, vamos alugar", a gente subloca as outras 2 salas, né, e cada uma fica com a sua e tudo certo. Aí eu lembro que um dia eu estava conversando com meu marido e ele falou assim: "Tá, mas vocês daí poderiam ter um nome em específico para esse espaço, não assim, consultório da Lídia, consultório da Jaque, isso é uma empresa?" E eu: "Não, mas eu não quero ter uma empresa, eu não tenho".
eu imaginava que eu não tinha nem capacidade pra isso, sabe, aquele sonho que tu não vai sonhar, porque eu não tinha dinheiro pra ter uma empresa, mas eu estava abrindo uma empresa, só não via com esses olhos, né. Eu sempre agradeci muito o Bruno, porque ele sempre me enxergou num potencial que às vezes nem eu sabia que eu tinha, né. E daí eu lembro que eu conversei com a Jaque, eu: "Tá, não, então vamos botar um nome, vamos fazer um logo, vamos, né, escrever esse logo, botar na parede, tá, qual o nome?". Daí entra a criatividade da minha mãe. A minha mãe escolheu o nome da Mariá, né, ela escolheu o nome da minha empresa, então tudo certo. E aí a mãe começou, a gente queria um nome com D, porque o meu sobrenome começa com D e o da Jaque também. Então a gente queria um nome que começasse com D, e ela começou a pesquisar e mandou o Dub pra nós, né, que é o nome de uma estrela, e ela é o topo da constelação dela. E aí quando a mãe mandou: "Não, vai ser Dub", e aí a gente tem o azul marinho que traz a questão da noite, a gente trouxe o dourado pra lembrar a estrela, e daí quando a gente se viu, a gente: "Meu Deus, a gente tem uma empresa!". Já que não, agora a gente tá aí, vamos lá, entendeu? Então a gente foi construindo a Dub aos pouquinhos, a gente abriu com o que tinha, com o que dava, e a gente foi assim, o meu irmão pintou a minha clínica. E aí a mãe da Jaque que instalou as luminárias, meu cunhado ajudou a fazer a instalação elétrica, era toda a minha família lá dentro. Eu tenho um vídeo que eu amo, que é eu, minha mãe, o Bruno, meu marido, a Jaque, a mãe dela, é toda a família, assim, fazendo a parede de cimento queimado. Todo mundo engajado, fazendo junto, e foi a gente que fez, e tá, estamos com espaço, agora vamos trabalhar. E aí a gente foi comprando depois a poltrona que a gente queria, depois a gente comprou a taça que a gente queria, a decoração, depois a gente mudou a cor da clínica, depois a gente comprou o lustre que a gente sonhava. Então a Dub foi muito aos pouquinhos, assim, ela é um sonho em construção ainda. A gente tá com um projeto de fazer a mudança da clínica, mas isso também, né, a gente vai estruturando, e como tudo na vida a gente traça um objetivo e a gente caminha naquele caminho pra chegar lá, né, na E nossa hoje tem linha de mais chegada. profissionais, eu só tu e a Jaque lá. Tem mais profissionais, é eu como nutri, tem outra nutri me ajudando, porque, né, a mãe não está conseguindo atender todo mundo, e a demanda, graças a Deus, ela é bem grande. A Jaque, que atende toda a parte de estética facial, a gente tem uma fisioterapeuta e uma farmacêutica também Que na clínica. legal. Olha aí, pra quem não queria, achava que não ia abrir empresa, de repente já tá aí com uma Sim, clínica. exatamente. E Olha só. graças a Deus a gente tem crescido muito, a gente fez o nosso nome e a gente respeitou muito o nosso tempo e o processo, assim como eu falei da questão das comparações, né. Às vezes a gente vê: "Ai, mas olha lá, fulana tem a clínica dela e já tem tal coisa que a gente ainda não conseguiu", mas a gente vai conseguir, vai ser no nosso tempo, e a gente valoriza cada pedacinho, assim, daquela clínica, cada cantinho que eu vejo: "Não, mas isso daqui foi a mãe da Jaque, isso daqui foi minha mãe, isso daqui foi meu irmão que pintou essa parede". Então isso é muito especial pra nós. E com certeza, esse é o processo que a gente vai seguindo, vai crescendo. A gente tá com a Maria aqui no estúdio, agora ela deu uma tossidinha, a gente já olha pra ver se tá A mãe tudo já bem, olha né. assim: "Ah, não, Sim, a gente já olha ali. Ela que tá lindo". dormindo, gente, parece que, olha só, muito tranquila ali, nem parece que essa noite ela deu baile, né. Entendeu? Ela tá de boa. Não, pra ela tudo certo, entendeu? A mãe é que tá, né, já assim, ó. Meio Hoje capenga aqui, dorme mas cedo daí, né? nossa, eu sou uma senhora, né. Num corpo de 30 anos, eu sou uma senhorinha. Eu sempre dormi cedo. Eu sempre treinei às 5h30, 6h, então 9h eu estava dormindo. Nossa, admiro quem acorda às 6 horas da manhã pra ir treinar, porque, gente do céu, não consigo, meu sono é muito forte de manhã cedo. Não é Eu vou fácil. jogar beach tênis até meia-noite se for preciso. Como é que pode? Não adianta, né, por Mas isso que agora às 6 horas da manhã, minha filha, sair da cama pra ir treinar, olha, dia de tudo bem, vida. tem pessoas diurnas, pessoas noturnas, eu sou É, uma e tá pessoa não tudo me bem. convida pra durante de segunda a quinta, não me convida pra nada à noite. E sempre foi assim, entendeu, sempre foi. E agora com a Mariá, então, nem se fala, né. Vez ou outra, claro, a gente abre mão da rotina, assim, mas eu sou muito apegada à rotina. Sou muito Tu acha que apegada. ter a pegada da a rotina e ter a disciplina também te ajuda a alcançar os teus objetivos? Com certeza, com certeza. Eu acredito até que seja necessário Uhum. ter rotina, porque eu acho que se a vida tá uma bagunça, a casa tá uma bagunça, as coisas eu tô uma bagunça, da minha cabeça tá uma bagunça, as coisas não fluem, né. Eu preciso estar organizada mentalmente. Ontem eu até brinquei no meu Instagram sobre a casa meio desorganizada, que tem homens que parece que vem com defeitinho de fábrica, assim, né, que é uma meia no balcão da cozinha, enfim, daí eu brinquei com isso, porque eu, Lídia, não consigo me organizar se a casa está desorganizada, então eu preciso ter o ambiente organizado, só que claro, né, agora eu sei que eu tenho uma criança, e vez ou outra a casa vai estar desorganizada, e a gente segue
conforme dá, mas tem coisas que pra mim são prioridades, assim, eu preciso estar bem organizada. Eu concordo com isso, acho que a casa, tipo assim, organizada que eu digo não é, tipo, um brinquedo na sala, uma baguncinha Sim, assim. não é aquela casa que parece que ninguém Isso, vive, mas eu né. digo assim, aquela coisa isso, aquela coisa organizada, tipo, o pátio com a grama cortada, as coisas em ordem, a casa limpa, a roupa lavada, né, a pia sem louça, Perfeito. essas coisinhas básicas, assim. Então eu sempre tive alguém na minha casa me ajudando, porque no momento em que eu fui trabalhando muito, eu já não conseguia dar conta e eu queria essa organização, então eu fui ter alguém na minha casa para me ajudar com essa organização. E o carro também, quando meu carro tá muito bagunçado, porque meu carro tá sempre cheio de coisa. Que, vem gravar podcast, traz roupa, vai fazer não sei o que lá, tem um monte de coisa. E daí eu falo que às vezes eu digo: não, tem que arrumar meu carro". Parece que eu começo a ficar nublada, assim, eu não tô organizada. Sim. Aí eu vou lá, olho pro meu carro, eu arrumo meu carro, parece que, ufa, a coisa vai deslanchar Você agora, sabe. precisava daquilo ali. E E é isso. E não adianta, tem pessoas que não precisam disso pra seguir a vida e tem pessoas que precisam. O Bruno, meu marido, ele não precisa da casa totalmente organizada, mas eu preciso. Então, às vezes eu vou lá, dou, né, eu preciso dessa paz interior. Aí eu dou esse tapinha na casa e a gente segue. estamos aqui, ó, já quase 50 minutos de podcast, a gente teria Não muito assunto parece. ainda, né. Tu viu como fluiu bem Não, o maravilhoso. negócio? Mas assim, vamos lá, vamos voltar agora pra semana do Dia das Mães, maternidade, né. Então, o que que a gente pode olha ali, a Maria acordou, coisa mais linda, gente. Ai, linda. O que que tu Eu vim aqui com a mãe, diria vamos falar sobre maternidade aqui com a mãe. quer pegar ela, mãe? Pode pegar, mãe. Ai, meu Deus do céu. Hum, Olha como ela tá combinando com a ai, meu mamãezinha. Deus do céu, olha ali, Olha tá lá, linda. filha. Que coisa mais linda. Tá olhando pra vozinha dela aí. Uhum. O que que tu fala, assim, para as mamães aí, quem tá grávida agora, deixa um conselho para as mamães, né, o que que tu acha que foi fundamental para ti, ou seja, um curso, ou algum hábito, alguma coisa que tu fez na gravidez que foi fundamental aí para as mamães que estão grávida primeiro? Perfeito, pra mamães que Além estão de te procurar como grávidas. nutri. Me procurem como Nutri, tá? Se eu não conseguir, eu tenho uma Nutri na minha clínica que é maravilhosa também, que é o mesmo segmento que o meu, e a gente precisa se cuidar, né? A gente tá sendo casa do nosso bem mais precioso, então a gente precisa ser uma casa saudável para esse bem tão precioso. Mas o maior e melhor conselho que eu dou pra vocês é o que eu comecei aqui no podcast falando, que é sobre o conhecimento, ele liberta. Eu que busquei o parto normal, eu sei que eu tive o parto que eu tive, que foi um parto de 1h30, né. É um parto, eu não usei analgesia, foi um parto 100% natural, e eu sei que eu tive o parto que eu tive, porque eu sabia cada etapa dele que eu estava passando, eu não me assustei em nenhum momento. Claro que essa garotinha aqui, ela foi um pouquinho ansiosa, né, ela veio quase um mês antes, ela veio prematura por um dia, eu ganhei ela de 36 semanas e 6 dias, ela com 37 já não é mais prematura, né, mas ela quis vir antes. Mas quando eu entrei ali em trabalho de parto, eu acalmava o meu marido, né, eu falava pra ele: "Não, calma, tá tudo certo, isso daqui eu sei que não vai ser aqui no carro", ele tinha medo que eu ganhasse no carro, né. Falei: "Não, não vai ser agora, eu vou conseguir". Mas eu não imaginava que fosse ser tão rápido também, né. Foi o parto dos meus sonhos, assim, a maternidade tem sido uma realização pra mim, porque eu me preparei pra isso, eu busquei conhecimento, eu busquei entender o que que era a gestação, o parto, o puerpério, os desafios que são diários e que eles mudam e nem não é pra todos que a gente vai estar preparada não. Tem vários que surgem, assim, a gente nem sabe o que que faz, mas a gente se vira, a gente se vira. Né, filha? A mãe sempre Aqui. consegue. E para as mamães agora que já estão com o nenê, o que que essas mamães têm que cuidar? O que que essas mamães têm que fazer? Hã? Aí as mamães, elas têm que principalmente não dar ouvidos para as mamães. Eu acho que a maternidade, ela tem uma competição meio estranha, assim, tipo: "Ai, o meu bebê tá rolando, o teu não tá rolando ainda? Mas nossa, ele já tá com 5 meses. Nossa, ela pesa tudo isso. Ai, ela pesa pouco. Será que teu leite é fraco? Será que teu leite não é muito forte?". Eu acho que, assim, não se comparem, não se comparem.
como eu já disse, eu repito, busquem conhecimento, busquem estudar, entendam que cada maternidade é única, cada experiência é individual, assim como a gente falou aqui, tu é noturna, eu sou diurna, então isso já muda totalmente uma maternidade. Aí eu vou me cobrar porque eu não consigo treinar à noite, eu poderia, o Bruno chega, fica com ela, eu poderia ir treinar. Eu sou a pessoa que não consigo, então não vou me comparar, então eu acho que é o conselho que eu deixo, assim, não se comparem. A maternidade, ela pode ser leve, ela tem o caos, ela tem os desafios, mas a gente escolhe ter uma maternidade leve, dá pra ser maravilhosa, assim, ó. Essa coisinha, assim, uma realização que não tem palavra que defina. Acho que nada no mundo faz a gente sentir o que um filho traz, assim, pra gente. A gente chega num lugar que eu tento explicar, assim, ai, sei lá, sabe quando tu viaja e é muito bom? Tá, é 1 milhão de vezes aquilo ali, não tem, é algo que é só isso daqui que faz a gente viver, é desafiador, é cansativo, mas compensa. Compensa, é um amor, assim, ó, transformador, é surreal. E tem a momento, né, a avó tá aqui, não vai deixar me mentir, tem momentos que a gente tá enlouquecida, com tudo pra fazer, que a gente quer se sumir, mas quer levar o filho junto. É bem aquela coisa, eu vou me embora. Mas faz a tua mala que tu vai junto comigo. Né? A gente Exatamente. nunca vai conseguir abrir mão deles, né? E tudo que a gente faz, eu não sei, né? Tu falou ali sobre isso que tu quer proporcionar pra ela um futuro melhor. A gente fica com uma garra muito maior, né? Muito. Porque a gente quer proporcionar, eu, no meu caso, eu queria proporcionar pro meu filho algo muito melhor. E eu também queria poder proporcionar para os meus pais. E eu ficava pensando que a minha mãe foi uma pessoa que sempre ficou em casa, cuidando da gente, né? Meu pai trabalhava fora. Não que ela não fizesse, trabalhava o trabalho da casa, e ela fazia, que nem a gente fala, antigamente tinha sapato, que o pessoal largava em casa para as mães fazer, para poder ter uma renda extra. Então, minha mãe fazia várias coisas para ter a renda extra dela. Mas hoje eu vejo, assim, que ela, tipo assim, ela parou a vida profissional dela, sabe? Pra cuidar de mim e do meu irmão, né? Então, ela não teve essa oportunidade, né? Sim. Naquela época também não tinha muito estudo, então minha mãe também foi. A mulher não podia estudar, né? Meu tio estudou, mas a minha mãe não. Então, assim, tinha essa cobrança sobre a mulher Claro, também, tipo, com né, certeza. essa questão de escolher. O filho, o homem estudava, a filha, mulher não, ficava em casa cuidando da casa, né? Então, minha mãe veio dessa geração. E eu queria poder proporcionar, né? E hoje que eu me mato trabalhando, que nem eu falo às vezes, eu me mato trabalhando. Se eu não puder pagar isso pra vocês, então eu já não sei que sentido tem trabalhar tanto, né? Então, eu digo, eu trabalho bastante para poder proporcionar para minha mãe Perfeito. algumas coisas que eu entendo que ela não pôde ter, né? Às vezes eu olho para ela e vejo, compro uma coisa para mim e fico pensando, bah, minha mãe ia ficar feliz com isso aqui. Tenho certeza que ela não teve essa oportunidade. E Sim, aí eu levo um mimo para ela, sabe? Então, eu tenho muito essa questão, a gente quer proporcionar para os nossos pais, também quer proporcionar para eles algo melhor, né? com E dar uma garra certeza. maior pra gente, Nossa né? senhora, dá uma vontade de fazer acontecer. É uma sensação meio até que de super-heroína, assim, sabe? De, não, eu consigo tudo, eu sou capaz de tudo, eu vou mudar o mundo, vou fazer acontecer por essa coisinha aqui. E é É uma coisinha, a exatamente coisa essa. mais linda. E é a coisa mais linda. Coisa É, mais filha. linda. Ela tá assim, pensando, meu Deus, acordei agora, onde é que eu tô com essa louca aqui falando, né? Então, pare de escutar a voz da minha mãe. Uhum. Né, filha? Mas é uma vontade de revigorar tudo, de transformar tudo, assim. Ao mesmo tempo que eu só quero ficar com ela, eu quero viver e quero trazer o melhor pra ela. É muito doido, assim, é uma coisa que é muito bom conversar com mães. Eu brinquei que depois do parto eu virei uma tóxica, assim, que eu só queria falar sobre maternidade, porque eu queria que as pessoas me entendessem, sabe? Eu queria muito me sentir acolhida, assim, nossa, tu sabe o que eu tô passando. Esses dias eu estava fazendo as minhas unhas e eu comecei a falar, assim, devagarinho, né, pra minha manicure e falava: "Ai, tu tem essa loucura, assim", sabe, bem baixinho dela: "Tenho". E eu: "Meu Deus, e tu também sente isso?" E eu comecei a falar loucuras, assim, da minha cabeça, da maternidade, e quando tu vê que a pessoa passa exatamente pelo mesmo, tá, é mãe, não adianta, assim, é maravilhoso. É muito Uhum. doido, mas é Uhum. maravilhoso, é Uhum. transformador. É uma E sensação que não tem explicação, não né? tem, a gente faria tudo de novo, tudo. Eu viveria assim, ó, o parto de novo, foi doído, foi bem dolorido, mas eu viveria tudo de novo pra viver isso que eu tô vivendo, assim. Logo, logo vem o irmãozinho da Maria.
A gente fala de ter mais um já, Hum. mas não agora, né? Não, é que a gente esquece o parto, né? Daí daqui a pouco a gente quer de novo, a gente esquece as noites mal. Esse baile que tu tomou hoje, tu vai esquecer, Opa. entendeu? Daqui a 6 anos tu nem vai lembrar mais desse baile dessa noite. E aí a gente vai lá pra um lápis e fala, eu quero outro agora. Daí a gente Sim. tem outro, entendeu? É Sim, mais ou menos assim. a gente sempre falou que a gente quer ter pelo menos 2 filhos, né? E a gente segue ainda com essa ideia, Mas é legal. né? A gente É legal. tá Que firme nem lá a nisso. gente tem os dois agora, tipo assim, é muito bacana. Eles brigam, Irmãos, mas né? eu e meu irmão a gente saiu no soco. Coitada da minha mãe, hoje eu fico pensando, sabe? Nossa, eu e meu irmão a gente brigava muito, de sair sangue do nariz, de Nossa Senhora. brigar mesmo. Hoje a gente tá muito bem, mas a gente brigava muito. E aí eu fico pensando hoje com os dois ali, né? Quando eles começam a brigar, eu já fico. Daí eu penso assim, meu Deus, a minha mãe passava por tudo isso, né? Sim. É um sentimento que a gente fica triste quando vê os irmãos brigar, entendeu? Porque a gente quer que eles se deem bem. Sim, a gente Só quer que eles não se tem como, amem. são personalidades diferentes. Claro. Eles não vão conseguir ter isso, sabe? E tá tudo bem, a gente tem que entender. Mas é difícil Sim. pra mãe entender, assim, quando os irmãos estão bem, porque a gente quer que os irmãos se deem bem. Claro, não, e eu tenho muita vontade de ter um segundo filho, ao mesmo tempo que eu fico pensando, ai, mas coitadinha, e aí como é que eu vou dividir? Como é que é esse amor? Como é que divide tanto? Multiplica? Se Uhum, divide? Eu uhum. tenho essas dúvidas, assim, que eu acho que eu dei só uma mãe de 2, né? Uma mãe de 3, uma mãe de, enfim. Diz a minha mãe que a gente divide igualzinho, tá? Ai, tudo. Mas eu tenho dúvidas, eu acho que sempre tem um Não, e a filho gente, como preferido. irmão, a gente fica, né? Eu falo pra mãe, eu sei que meu irmão é o preferido. Ah, pra ele tu faz isso. Uhum, Não adianta, né? A gente não quer essa mãe da gente a vida inteira. diz a minha mãe que o amor é igual, mas a gente quando vê de fora, a gente acha que um é preferido, entendeu? Então, tem que saber, depois eu acho que só quando a gente for mãe de 2, É, pra gente saber se o amor é igual ou não, né? exatamente. Pra gente poder entender. Estamos aí, ó, 1 hora de podcast, muito assunto pra falar. Eu queria te agradecer, Lídia, porque tu saiu de casa hoje com essa gata, né? Mesmo depois de uma noite mal dormida. Hoje, quando eu vi o teu stories, eu pensei, ai, é capaz da Lídia precisar cancelar, porque daqui a pouco elas têm que se reconstituir lá, as duas lá, tirar um soninho, né? Mas deu pra Só uma noite mal conciliar. dormida, tá Foi tudo tudo de boa. certo, a Aí gente segue vem o baile. mais um ponto aí, né? Sobre o que as mulheres hoje, às vezes, elas falam assim: ah, hoje eu não dormi bem, não gravei conteúdo pro meu negócio por causa disso. Ou acordei, não sei o que lá. Gente, ela teve um bailão hoje da Maria, ó. E ela não desbloqueou a agenda dela, não Exato. cancelou tudo. Isso é conteúdo, né? Eu não dormi bem, eu, pelo menos, o meu Instagram, ele é sobre isso, né? Aí eu vou lá e posto, a minha alimentação naquele dia, ela não é igual, então eu como nutri, eu também consigo linkar isso e eu vivo muito hoje o Instagram dessa forma bem real, né? Bem como é a minha vida mesmo, bem sem filtro também, claro, nem tudo a gente precisa postar, né? Mas é isso, a gente não. Uma noite mal dormida não me abala, eu preciso de um pouquinho mais, assim, pra me abalar. Isso aí, gostei. Então, queria deixar pra vocês, quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreve pra ajudar o canal a crescer cada vez mais, né? E no domingo nós vamos estar postando, pra que vocês vão estar assistindo isso no domingo, mas a gente tá gravando hoje na sexta-feira, né? Então, a noite mal dormida foi na sexta-feira da Lídia, não foi no domingo, Estou. porque agora a Maria vai dormir bem os próximos dias, né? Ai, né, Já tá tudo filha? resolvido, né, Maria? Né? Olha a carinha dela. Olhando pra tudo. Mas eu queria de novo te agradecer por ter vindo pra cá, a Maria também, né? Que teve que dispor da agenda dela hoje pra estar aqui nesse encontro. É, né, filha, tua agenda, ela é muito concorrida. Eu quero ver como é que ela veio no Bebê Conforto, se ela veio feliz ou se ela veio triste. Mas ela chegou aqui, deu sorrisão pra tia Fê, Deu né? sorrisão, deu sorrisão. Então, te agradecer por estar aqui, por compartilhar com nós esse momento, que é um momento maravilhoso, mas é um momento cheio de desafios, né? E desejar para vocês aí que a Maria cada vez mais linda, não pare de postar, porque a gente acompanha a Maria só pela rede social e a gente adora ver a rotina de vocês. Vai seguir lá, firme Né? e E que a forte, Lídia influenciadora cresça cada vez mais, a Amém. Lídia nutricionista também. Eu acho que as duas profissões elas estão muito linkadas. Tu consegue ter sucesso nas duas, né? Acompanhando. Olha só a carinha dela me olhando ali. Ó. Eu gostei dessa tia. Eu vou mexer com ela. Eu gosto de ti. Eu te cuido todo dia. Tu tá muito linda. Tu tá muito linda. Olha só. Foca nela aqui, nós vamos arrancar o sorriso dela. Só pra dizer que ela fala que ela é babona, E é isso, então estamos indo pro fim aqui. Quem quiser acompanhar a Lídia, saber mais sobre maternidade, né? São dicas maravilhosas que ela passa lá todos os dias. A gente vai deixar depois o Instagram dela aqui embaixo
pra vocês acompanharem ela lá também. Vamos ver essa A gente já belezinha tem aqui todo dia lá no bastante Instagram. gente inscrita no nosso canal lá também, pra poder acompanhar mais sobre maternidade, sobre dicas valiosas ali que tu vem dando ali pra nós, tá? Então, Perfeito. te agradeço, espero que tu tenha gostado. Amei, Espero que eu que a conversa agradeço. fluiu super bem aqui, né? Muito. A gente conseguiu falar de todos os assuntos que nós queríamos falar. A gente que agradece o convite, né, filha? É uma honra pra gente estar aqui. Pra mim também. Eu também já te acompanho há muito tempo, né? Tu sabe disso o carinho que eu tenho. E eu falo assim, o quanto tu inspira a gente, sabe? Pô, às vezes a gente acorda ali, daí a gente vai lá olhar lá, tá ela lá, toda maquiada, já de manhã cedo, ou senão já até treinou já às 6 horas da manhã, né? Isso é muito bacana. E Sim. com certeza tu inspira muitas mulheres. Aí é muito bom ouvir isso, porque a gente sabe que não é fácil, né? E saber que, mesmo vivendo isso tudo dessa forma, que é a minha forma, né? Que eu inspiro pessoas. Opa! E que eu recebo muitas mensagens de mulheres que não pensavam em engravidar, ou que nem queriam e que agora querem, porque viram que Sim. dá pra ser leve, que dá pra. Tá, tu nem. Não parece que é um fardo tão pesado. Que parece que teve uma geração que trouxe um peso, assim, e a gente tá de novo aqui, né, tentando modificar. E é maravilhoso, eu amo esse feedback, eu amo ouvir isso. E com certeza você deixou a maternidade muito mais leve. Que bom. E eu vou te falar que a fama tua sobre maternidade tá em outros lugares, tá? Eu fui esses dias. Onde é que eu tava? Deixa eu me lembrar o nome da loja. Eu tava no centro ali. Eu acho que eu tava na Radan. E aí eu encontrei alguém, nós estávamos conversando sobre isso. Daí ela falou: teu filho tá grande, né? Daí eu falei: tá. Daí ela disse: agora já não dá mais tanto trabalho. Daí eu falei: eles dão um pouco de trabalho e tal. Daí eu falei: pois é, eu acompanho a Lídia, ela falou. E aí ela disse assim: eu vejo ali, até tô com vontade de ter mais um. Ai, Tipo assim, olha tu tá isso. fazendo as mães terem uma coceirinha no útero aí, hein? Eu recebo mensagens, Lídia, eu vou fazer mais um, vou te largar aí. Eu, não, Uhum. peraí, né? Cada um com seus Não, tu vai ter que B.O. daqui a pouco dar curso como deixar a maternidade mais leve, hein? Ó, daqui Olha a aí, pouco, ó, gostei. daqui a pouco vai vir aí um treinamento aí pras mulheres de como deixar a maternidade mais leve e saber equilibrar os pratinhos. Gostei, Viu? gostei de ter. Viu? Nada como uma mulher empreendedora, uma mente Daqui a empreendedora. pouco já vem aí um treinamento aí, um workshop. Como equilibrar os pratinhos na maternidade. Vamos lá. Óbvio. Então tá, gente. Obrigada por ter vocês aqui. Obrigada a vovó também, que veio aqui junto. Feliz Dia das Mães pra nós. É, isso Verdade. aí. Um feliz Dia das Mães pra nós. Feliz Dia das Mães pra todas as mães, porque assim, ó, hoje eu entendo e admiro cada uma de vocês, não importa, né? A mãe que pariu de cesárea, de parto normal, a que amamentou, a que não amamentou, mãe é mãe. Mãe é mãe, e eu desejo um feliz Dia das Mães pra todas. Isso aí. Muito obrigada. Feliz Dia das Mães pra todas as mamães. E encerramos por aqui hoje. Beijo, Beijo, tchau do canal do Zicast. Tchau.